João sempre acreditou que o esforço e a honestidade eram suficientes para vencer na vida. Por anos, trabalhou duro, sempre pontual, sempre dedicado, acreditando que um dia seu reconhecimento viria. Mas dentro da empresa do poderoso Dr. César, um empresário arrogante e influente, nem sempre o certo prevalecia. Ele nunca percebeu os olhares de desprezo no início. Não reparou nas oportunidades que eram dadas a outros, enquanto ele permanecia sempre no mesmo lugar. Até que, de repente, tudo mudou. Uma decisão inesperada, um golpe cruel, uma acusação que poderia destruir sua vida para sempre. De um dia para o outro, João perdeu tudo. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No tribunal, quando tudo parecia perdido, um detalhe esquecido mudaria completamente o rumo dessa história. O que aconteceu dentro daquela sala de audiência deixaria todos boquiabertos e mostraria que, às vezes, a verdade pode ter caminhos imprevisíveis. De onde você está nos assistindo? Comente sua cidade e acompanhe essa história até o final para descobrir o desfecho chocante. No final, queremos saber sua opinião. João sempre foi um homem honesto. Cresceu ouvindo sua mãe dizer que o trabalho dignifica o homem e levou isso para a vida. Ele nunca chegou atrasado, nunca desrespeitou ninguém, nunca causou problemas. Mas isso não importava para Dr. César, o dono da empresa onde João trabalhou por quase 10 anos. Dr. César sempre o tratou com indiferença. João percebia os olhares de desprezo, os comentários ácidos, as oportunidades que nunca chegavam. Enquanto outros funcionários eram promovidos, ele continuava no mesmo cargo. Mesmo assim, nunca reclamou. Precisava do emprego. Até que um dia, sem aviso, foi chamado à sala do patrão. Dr. César, com um olhar frio e desdenhoso, jogou um envelope sobre a mesa. Você está demitido. Pegue suas coisas e saia imediatamente. O choque foi tão grande que João mal conseguiu reagir. Mas o que eu fiz? Perguntou, sentindo o coração disparar. Não preciso te dar explicações. Apenas assine os papéis e vá embora. Ele não tinha escolha. Assinou o documento e saiu da empresa sem nem ao menos poder se despedir dos colegas. Mas João ainda acreditava que era apenas mais um caso de injustiça comum. O que ele não imaginava era que aquilo era apenas o começo do seu pior pesadelo. Poucos dias depois, João recebeu uma intimação da justiça. Dr. César estava o processando por desvio de dinheiro. As acusações eram gravíssimas. Segundo o empresário, João teria manipulado documentos internos e desviado uma quantia milionária da empresa. Ele sentiu o chão desaparecer. Era uma mentira absurda. Ele nunca sequer teve acesso ao setor financeiro. Mas o processo era real, e as provas apresentadas por Dr. César pareciam incriminá-lo. Papéis assinados, testemunhas que confirmavam seu envolvimento, tudo indicava que ele era culpado. A situação de João ficou insustentável. Seus antigos colegas de trabalho começaram a evitá-lo. Alguns até o olhavam com desconfiança. Os poucos amigos que restavam aconselharam que ele fugisse, pois ninguém acreditaria na sua inocência. Mas João nunca fugiu de nada na vida, e não seria agora que desistiria. Com um processo nas costas, João ficou sem perspectivas. Ninguém queria contratá-lo. Ele começou a passar dificuldades, as contas se acumulando enquanto ele tentava provar sua inocência. Ele não conseguia entender como um homem poderia ser tão cruel. Por que Dr. César estava fazendo isso? Com ele? Um amigo lhe explicou a verdade. Ele sempre odiou ver você crescendo. Você se destacava e ele não aceitava isso. Esse processo é só mais um jeito dele te destruir. As palavras ecoaram na mente de João. Ele sentiu um aperto no peito. Tudo fazia sentido agora. E o pior, o sistema parecia estar contra ele. Seu advogado era humilde e não tinha os recursos necessários para enfrentar um empresário influente como o Dr. César, enquanto o patrão
Corrupto, tinha uma equipe de advogados de alto nível. João mal conseguia pagar um defensor público. As notícias começaram a circular nos bastidores do setor empresarial. A maioria das pessoas já o via como um criminoso. Seu nome estava manchado. A humilhação era completa e a data do julgamento se aproximava. Dr. César estava confiante. Ele acreditava que ninguém ousaria duvidar de sua palavra. Na noite anterior ao julgamento, ele estava reunido com seus advogados quando deu uma risada sarcástica. Esse João foi longe demais. Acha mesmo que alguém vai acreditar na palavra dele contra a minha? Um dos advogados sorriu. Fizemos tudo como planejado. As testemunhas estão preparadas e os documentos são irrefutáveis. Ele não tem chance. Dr. César serviu-se de um uísque e tomou um gole. Amanhã ele estará arruinado. Esse processo não é só para acusá-lo. Quero vê-lo destruído. Quero que nunca mais consiga trabalho em lugar nenhum. O empresário acreditava que o sistema estava ao seu lado, que poderia usar o dinheiro e influência para manipular tudo a seu favor. O que ele não sabia era que a verdade estava prestes a ser revelada. E o próprio juiz daria um golpe que mudaria tudo. O dia do julgamento amanheceu frio e nublado, como se até o céu estivesse anunciando a tempestade que estava por vir. João acordou inquieto, o coração pesado, mas com uma certeza dentro de si. Não podia desistir. Ele vestiu sua melhor roupa, uma camisa simples, mas impecável, e uma calça social já um pouco gasta pelo tempo. Era tudo o que tinha. Diferente dele, Dr. César chegou ao tribunal em um carro de luxo, acompanhado por seus advogados, de terno caro e ar arrogante. O salão do tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos e até ex-colegas de trabalho de João estavam ali para assistir ao desfecho daquela história. Muitos cochichavam, especulando se João era mesmo culpado. A opinião pública já parecia condená-lo antes mesmo do juiz bater o martelo. O relógio marcava 9h em ponto quando o juiz Dr. Marcelo entrou no tribunal. Ele era um homem experiente, de olhar sério e postura rígida. Com um leve toque do martelo, deu início à audiência. Estamos aqui para julgar o caso do Sr. João da Silva, acusado de desviar dinheiro da empresa do empresário César Albuquerque. Que a verdade prevaleça. A acusação foi a primeira a falar. O advogado de Dr. César levantou-se com confiança. Excelência, temos provas concretas contra o réu. Ele teve acesso a documentos sigilosos da empresa e manipulou transferências bancárias para desviar grandes quantias. Em seguida, apresentou uma pilha de papéis supostamente assinados por João. O empresário cruzou os braços e sorriu discretamente. Ele tinha certeza de que o jogo já estava ganho. Mas João, sentado ao lado de seu advogado, sentia seu estômago revirar. Aquelas assinaturas eram falsas. O advogado de Dr. César prosseguiu. Além disso, temos testemunhas que afirmam ter visto João acessando os computadores da empresa fora do horário de expediente. Nesse momento, 2 antigos colegas de trabalho foram chamados para depor. O primeiro foi um homem chamado Cláudio. Ele se levantou, caminhou até o banco das testemunhas e, sem encarar João, começou a falar. Sim, eu vi João algumas vezes no setor financeiro. Ele dizia que precisava checar algumas planilhas, mas eu nunca desconfiei que pudesse ser algo ilegal. João sentiu um nó na garganta. Cláudio estava mentindo. A segunda testemunha foi uma mulher chamada Patrícia. Ela hesitou antes de falar. Seus olhos demonstravam nervosismo. Eu não sei dizer com certeza, mas ouvi boatos de que João tinha acesso a informações que ninguém mais tinha. Eram mentiras e mais mentiras. O juiz Marcelo ouviu tudo atentamente. Ele analisava cada detalhe, observava o tom das testemunhas e a postura do empresário. Algo não parecia certo. Quando chegou a vez da defesa, João se levantou. Ele não era um homem de muitas palavras, mas naquele momento precisava falar.
Excelência, eu nunca roubei nada daquela empresa. Trabalhei lá por anos, sempre dando o meu melhor. Nunca tive acesso às finanças, nunca mexi em nada que não fosse da minha responsabilidade. Isso tudo é uma armadilha. O juiz olhou para ele com atenção. E como explica as provas contra você? Os documentos assinados? As testemunhas? Essas assinaturas são falsas? Eu posso provar? Mas antes que pudesse continuar, o advogado de Dr. César interrompeu com um sorriso sarcástico. Provar? E como pretende fazer isso? O senhor tem provas, testemunhas? Silêncio no tribunal. João engoliu seco. Ele não tinha nada, apenas sua palavra. Dr. César, sentado ao fundo, deu um leve sorriso. Ele sabia que a palavra de um homem simples como João não valia nada contra a sua. O juiz Marcelo suspirou e ajustou seus óculos. Muito bem. Antes de continuarmos, quero examinar os documentos com mais calma. Suspendo a sessão por 30 minutos. Durante o intervalo, o juiz Marcelo pediu para analisar as provas com mais cuidado. Algo incomodava sua mente. Ele olhou para as assinaturas de João nos documentos e por um momento franziu a testa. Estranho. Ele pegou um outro documento assinado por João anos antes e comparou. As assinaturas eram parecidas, mas não idênticas. Então, algo chamou ainda mais sua atenção. O horário da suposta transferência bancária coincidia exatamente com o horário em que João batia o ponto para sair. Como alguém poderia estar ao mesmo tempo saindo do trabalho e transferindo dinheiro dentro da empresa? Aquilo não fazia sentido. O juiz Marcelo começava a suspeitar que algo muito maior estava por trás daquele caso. Ele respirou fundo. O julgamento recomeçaria em breve. Mas agora, a certeza de Dr. César começaria a ruir. Você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue apontar exatamente o quê? Foi isso que aconteceu com o juiz Marcelo. Ele estava ali, ouvindo as acusações contra João, vendo os papéis, os depoimentos, mas alguma coisa não encaixava. O julgamento recomeçou e, dessa vez, o clima no tribunal era diferente. Dr. César ainda exibia um sorriso de superioridade, como se tivesse certeza de que a vitória já era sua. Mas o juiz agora tinha outra postura. Ele não parecia mais convencido como antes. Senhor João, começou o juiz, folheando os documentos em suas mãos. O senhor afirma que nunca assinou esses papéis? Nunca, Excelência. Esses documentos são falsos. O juiz Marcelo ajustou os óculos e encarou João por um momento. Então pegou uma folha que havia separado durante o intervalo. Eu tenho aqui uma assinatura sua em um documento anterior e outra nos registros apresentados pela empresa de Dr. César. Há pequenas diferenças, mas nada gritante. Agora, me diga, Sr. César, o senhor pode me explicar? O juiz fez uma pausa. Como esse documento foi assinado por João exatamente no horário em que ele já havia saído da empresa? Um silêncio tomou conta do tribunal. O empresário franziu a testa. Ele ainda não sabia exatamente para onde o juiz queria chegar, mas percebeu que a situação não estava tão sob controle quanto pensava. Bom, Excelência, talvez tenha sido um erro no sistema. O juiz o interrompeu. Um erro no sistema? Então me explique outra coisa. Por que há registros de João batendo o ponto para sair no mesmo instante em que o dinheiro foi supostamente transferido? Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo? Dr. César abriu a boca para responder, mas hesitou. Pela primeira vez, ele pareceu incomodado. O público começou a murmurar. Era um detalhe pequeno, mas o suficiente para gerar dúvida. O juiz virou-se para o advogado de defesa de João. Seu cliente tem algo mais a acrescentar? João respirou fundo. Ele estava ali, sozinho contra um sistema que sempre favoreceu os mais poderosos. Mas aquela era a chance dele. Excelência, eu nunca tive acesso ao sistema financeiro da empresa. Nunca tive a senha, nem autorização para entrar no setor financeiro. Se for feita uma auditoria, vão ver que nunca nem loguei no sistema. O juiz concordou com a cabeça. E podemos confirmar isso?
Sim, João exclamou com uma mistura de alívio e ansiedade. Foi aí que o juiz tomou uma decisão que pegou a todos de surpresa. Ordeno que um perito seja chamado imediatamente para analisar o sistema da empresa. Se há registros de acesso ao nome de João, vamos verificar o endereço de IP de onde isso foi feito. A expressão de Dr. César endureceu. João percebeu. O empresário ficou pálido. Ele não esperava por isso. Ele achava que o simples fato de ter testemunhas e documentos falsificados seria o suficiente para encerrar o caso ali mesmo. Mas agora as coisas tomavam outro rumo. O juiz Marcelo se virou para ele. Senhor César, o senhor tem algo contra essa investigação? O empresário se endireitou na cadeira e pigarreou. Não, claro que não. Eu apenas acho que isso é desnecessário. Já temos provas suficientes. O juiz não respondeu de imediato. Ele apenas observou o homem à sua frente, como se estivesse esperando que ele mesmo se enforcasse com suas palavras. Foi quando o inesperado aconteceu. Uma voz no fundo do tribunal quebrou o silêncio. Eu preciso dizer a verdade. Todos se viraram para olhar. Era Patrícia, uma das testemunhas que havia deposto contra João. Ela estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo. Dr. César olhou para ela com uma expressão que misturava choque e raiva. Patrícia, o que você está fazendo? Ela ignorou. Deu alguns passos à frente e olhou diretamente para o juiz. Eu menti. Me pediram para mentir. João nunca fez nada de errado. Um burburinho tomou conta do tribunal. O advogado de Dr. César se levantou imediatamente. Excelência, isso é um absurdo. Essa testemunha já prestou depoimento antes. O juiz ergueu a mão, silenciando a todos. Deixa falar. Patrícia respirou fundo e continuou. Eu estava com medo de perder meu emprego. Mas agora eu sei que não posso deixar uma injustiça acontecer. João é inocente. Os documentos foram falsificados. Eu ouvi quando... Ela hesitou, mas criou coragem. Eu ouvi quando o Dr. César ordenou que falsificassem as provas. Pronto, a verdade tinha sido jogada no meio do tribunal como uma bomba. Dr. César ficou sem reação. Seu rosto ficou vermelho e ele apertou os punhos. O juiz Marcelo bateu o martelo. Ordem no tribunal! O barulho cessou, mas a tensão estava no ar. O empresário ainda tentava se recompor, mas todos ali já percebiam que o castelo de cartas que ele construiu estava desmoronando. Senhor César, a voz do juiz ecoou pela sala. Diante do que foi revelado, eu exijo que todas as provas sejam verificadas por peritos independentes. O advogado do empresário se levantou apressado. Excelência, isso é desnecessário. Estamos lidando com um erro de interpretação. Um erro? O juiz interrompeu, sua voz agora carregada de autoridade. Isso não parece um erro. Parece uma tentativa de fraude processual. O silêncio foi absoluto. Dr. César não respondeu. Pela primeira vez, ele não tinha uma saída fácil. E João, que até pouco tempo atrás era apenas um homem simples tentando se defender, agora via uma chance real de justiça sendo feita. Mas isso era só o começo. O que aconteceria quando a verdade viesse à tona? O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Todos estavam absorvendo o que tinham acabado de ouvir. Uma testemunha havia confessado que foi obrigada a mentir. Isso mudava tudo. Dr. César estava imóvel, mas quem o conhecia bem podia perceber os sinais. Ele batia os dedos contra a mesa. Seu maxilar estava travado e seus olhos corriam pelo tribunal, procurando uma saída. Mas agora não havia saída. O juiz Marcelo olhou diretamente para ele. Senhor César, o que tem a dizer sobre isso? O empresário abriu a boca para falar, mas hesitou. Ele sabia que qualquer resposta errada poderia piorar sua situação. Mas ficar em silêncio também era uma confissão. Seu advogado tentou intervir. Excelência,
Minha cliente não pode ser acusado com base apenas no depoimento de uma testemunha. O juiz ergueu a mão, cortando o advogado. Mas pode ser acusado com base em uma investigação forense. Ele olhou para um dos oficiais do tribunal. Providencie imediatamente um perito para analisar as provas apresentadas. Quero a verdade antes de prosseguirmos com este julgamento. O advogado de Dr. César ficou sem reação. Eles não tinham se preparado para isso. O plano era simples: apresentar provas falsas, convencer o juiz e encerrar o caso rapidamente. Mas agora a história estava tomando um rumo completamente diferente. O empresário puxou seu advogado pelo braço e sussurrou algo. O homem balançou a cabeça, tentando acalmar o cliente, mas era nítido que estavam acuados. Enquanto esperavam a análise do perito, um clima pesado pairava sobre a sala. João olhava ao redor, sem saber o que pensar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que havia uma chance real de justiça ser feita. Finalmente, o perito chegou. Ele era um homem sério, com um laptop em mãos. Sentou-se diante do juiz e começou a digitar rapidamente. O tribunal inteiro estava de olho nele. Depois de alguns minutos de análise, ele ergueu o olhar. Excelência, terminei a verificação inicial. E o que descobri é muito grave. Todos prenderam a respiração. O perito virou a tela do computador para o juiz. Aqui estão os registros de acesso ao sistema financeiro da empresa. João nunca teve login ativo. Os acessos que resultaram na suposta fraude, ele fez uma pausa dramática, vieram de dentro da sala do próprio Dr. César. O impacto foi instantâneo. Um murmúrio tomou conta do tribunal. João arregalou os olhos. Ele sabia que não era culpado, mas ver a prova ali, diante de todos, foi algo que o atingiu em cheio. Dr. César, por outro lado, empalideceu. O juiz Marcelo bateu o martelo. Ordem no tribunal. O murmúrio cessou, mas a tensão só aumentava. O juiz se virou diretamente para o empresário. Senhor César, gostaria de explicar por que acessos criminosos foram feitos de dentro de sua própria sala? O empresário finalmente falou. Eu não sei. Deve ter sido um erro. Alguém pode ter usado meu computador sem minha autorização. O perito franziu a testa. Isso seria possível, Excelência, se não fosse pelo fato de que o login foi feito com a biometria do próprio Dr. César. O impacto foi como um soco no estômago do empresário. Ele sabia que não tinha mais para onde correr. O juiz Marcelo suspirou e balançou a cabeça. Diante dessas evidências, tenho motivos mais do que suficientes para suspeitar que este processo foi movido com base em fraude. Senhor César, o senhor tentou destruir um homem inocente com mentiras. O empresário ficou mudo. Seu poder, sua influência, nada disso estava funcionando agora. E então, como se um peso fosse tirado de suas costas, João respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que estava vencendo. Mas o juiz não tinha terminado. Ele se virou para os oficiais do tribunal. Chamem a promotoria. Dr. César pode estar envolvido não apenas em falsa acusação, mas também em fraude processual e manipulação de provas. Dessa vez, a reação do empresário foi diferente. Ele se levantou de repente, furioso. Isso é um absurdo. Eu sou um homem de negócios respeitado. Isso é um ataque contra mim. Mas ninguém parecia convencido. Os olhares antes admirados agora eram de desprezo. O juiz não se abalou. O senhor responderá a essas acusações em outro julgamento. Agora, quanto ao senhor João... Ele olhou para o homem simples que estava sentado ali, visivelmente emocionado. O senhor está livre de todas as acusações. Seu nome será limpo, e recomendo que entre com um processo por danos morais e materiais contra a empresa de Dr. César. João sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Ele tinha vencido, e pela primeira vez viu o olhar de desespero no rosto de seu algoz.
O tribunal começou a esvaziar. João saiu dali com a cabeça erguida. Ele tinha enfrentado o pior momento de sua vida, mas saiu mais forte. Dr. César, por outro lado, saiu escoltado, sob olhares de reprovação. Seu império estava desmoronando. O caso ganhou repercussão. Em poucos dias, João recebeu ligações de pessoas oferecendo emprego, apoio e até advogados dispostos a ajudá-lo a processar o ex-patrão. E Dr. César? Seu nome se tornou sinônimo de vergonha. Empresas romperam contratos, investidores se afastaram e ele passou a enfrentar investigações que iam muito além daquele julgamento. A justiça pode falhar às vezes, mas quando acontece, nada pode impedir que a verdade venha à tona. João saiu do tribunal sentindo um peso sair de suas costas. Por meses, ele carregou aquela angústia, aquele medo de ver sua vida desmoronar por causa de uma mentira. Mas agora, ele era um homem livre. Seu nome estava limpo. A verdade havia vencido. Do outro lado, Dr. César deixava o tribunal de cabeça baixa, algo impensável para um homem tão poderoso. O homem que antes desfilava com arrogância, agora estava cercado por repórteres, tentando esconder o rosto das câmeras. Dr. César, como explica as acusações de fraude? O senhor tem algo a dizer para João? O que acontecerá com sua empresa agora? Mas ele não respondeu. O silêncio do empresário dizia tudo. O mundo que ele construiu com mentiras estava desmoronando diante de seus olhos. E João? João finalmente respirou aliviado. Mas ele sabia que essa vitória não era o fim. Ainda havia justiça a ser feita. Dias depois, João se reuniu com um novo advogado. Dessa vez, não. Era um defensor público. Era um dos melhores advogados trabalhistas da cidade. Você tem um caso sólido, disse o advogado, analisando os documentos do julgamento. Podemos processar esse homem por danos morais, difamação e perseguição. E eu garanto que ele vai pagar caro por tudo o que fez. João nunca foi vingativo, mas aquilo não era vingança, era justiça. O processo foi aberto e a notícia se espalhou rapidamente. Agora, Dr. César era o réu. A queda do empresário começou a acelerar. A verdade veio à tona, e cada detalhe sujo de suas práticas foi exposto. Sua empresa perdeu credibilidade, os investidores começaram a pular fora e grandes clientes encerraram contratos. E João? João começou a ser reconhecido como um símbolo de resistência. Jornais relataram sua história, e logo ele recebeu convites de empresas querendo contratá-lo, algumas até oferecendo cargos melhores do que ele jamais poderia imaginar. Mas ele não queria apenas um novo emprego. Ele queria algo maior. Foi então que ele teve uma ideia. Com a indenização milionária que recebeu no processo contra Dr. César, João tomou uma decisão que pegou todos de surpresa. Ele abriu sua própria empresa. Dessa vez, não seria apenas mais um funcionário explorado. Ele seria o patrão, mas um patrão diferente. Alguém que daria oportunidades reais para pessoas como ele, que muitas vezes eram ignoradas ou descartadas no mercado de trabalho. Quero uma empresa onde as pessoas sejam valorizadas, onde ninguém passe pelo que eu passei, disse João no dia da inauguração. A notícia do novo empreendimento correu rápido. Muitos antigos funcionários de Dr. César, aqueles que também sofreram com sua tirania, pediram demissão e foram trabalhar com João. Era a maior vitória que ele poderia ter. Enquanto João prosperava, Dr. César afundava cada vez mais. O escândalo levou sua empresa à falência. Ele perdeu tudo, mas o pior golpe veio quando a justiça o condenou por fraude processual e falsificação de provas. O homem que antes se achava intocável, agora estava de frente para um juiz, mas dessa vez como réu. E João estava lá, assistindo. Foi um momento simbólico. A vítima e o vilão, frente a frente. Mas João não disse nada, ele apenas observou. E quando o juiz anunciou a sentença,
Dr. César saiu do tribunal algemado. Era o fim de um ciclo. A justiça havia sido feita. Alguns anos depois, João já era um empresário bem-sucedido. Ele se tornou exatamente o que Dr. César tentou impedir. Um homem de respeito, dono do próprio destino. Ele nunca esqueceu do que passou. Mas ao invés de carregar aquele sofrimento como um fardo, usou como um lembrete de quem ele era e de onde veio. E Dr. César, ninguém mais se lembrava dele. No final, o verdadeiro poder não estava no dinheiro ou na influência. Estava na verdade. E João provou que, mesmo quando tudo parece perdido, a justiça sempre pode ser feita. E você já presenciou uma situação onde a verdade venceu contra todas as expectativas? Acredita que Dr. César recebeu o que merecia ou deveria ter uma punição ainda maior? Deixe sua opinião nos comentários. No Hospital Santa Clara, seu João perdeu a esposa, Clara, de forma trágica durante o parto. Ele ficou sozinho para criar as filhas gêmeas. Quando as meninas fizeram 5 anos, ele casou de novo. Mas a nova esposa, Patrícia, odiava as gêmeas e as tratava muito mal, chamando-as de nomes feios. Isso levou a um divórcio rápido e amargo. Daquele momento em diante, seu João jurou para si mesmo nunca mais casar. Ele vendeu tudo o que tinha, cada propriedade, só para garantir que as filhas pudessem ir para a escola. O pessoal da cidade ria dele, chamava de doido. Vender sua única fonte de renda só para educar menina? Diziam. Elas vão crescer, casar e te largar para trás. Mas seu João nunca desistiu. Anos se passaram e agora as filhas voltaram. Não só para visitá-lo, mas para retribuir cada sacrifício que ele fez. A história completa é assim. A expectativa no Hospital Santa Clara era grande, mas o barulho dos aparelhos diminuiu. O último suspiro de Clara sumiu e o silêncio tomou conta do quarto. Lá fora, seu João andava de um lado para o outro no corredor, pensando em carrinhos e aviõezinhos para o filho que esperava. Aí o médico chegou, de cabeça baixa. Sua esposa, ela se foi, mas suas filhas estão vivas. 2 enfermeiras colocaram bebês minúsculos nos braços trêmulos dele. 2 meninas, gêmeas idênticas, perfeitas. Um soluço escapou. Clara, você prometeu que seria Daniel se fosse menino. As lágrimas caíram nas cobertas. Beijou a testa de cada uma e sussurrou. Luísa, Manuela, eu vou cuidar de vocês sozinho. Dor e surpresa se misturavam dentro dele. Mas a promessa estava feita. Sem a mãe, sem parentes por perto. A mãe dele tinha morrido fazia só 3 meses. Seu João carregou as recém-nascidas para uma noite que parecia não ter fim. Em casa, contas e papéis do enterro estavam jogados na mesa da cozinha, parecendo promessas quebradas. O dia amanheceu sem que ele tivesse dormido. As bebês choravam de fome. Ele se desesperou com as latinhas de leite vazias. Saiu correndo pela cidade com as gêmeas enroladas no casaco. Seu João encontrou Dona Cida, uma parteira que juntava leite de mães que podiam doar. Ela pôs 2 mamadeiras nas mãos dele e disse: agora elas são filhas de todo mundo. A bondade dela deixou ele sem ar. A humanidade ainda tinha uma luz naquele amanhecer frágil. Seu João encontrou esperança para seguir em frente. Balançava as bebês, cantando a música que Clara amava. A casa parecia mais fria, mas a respiração pequena das gêmeas esquentava o peito dele. Nas semanas seguintes, costurou fraldas com lençóis velhos, fervia água em panelas enferrujadas e aprendeu a enrolar as bebês na base da tentativa e erro. Os vizinhos espiavam por cima do muro, cochichando que um carpinteiro não ia dar conta de criar bebês sozinho. Ele ignorou. Pendurou um móbile feito de resto de madeira e barbante sobre o berço. Quando o cansaço ameaçava, a promessa voltava. Vou cuidar de vocês. Na primeira consulta do mês, as gêmeas estavam ganhando peso. As enfermeiras se admiravam. O pessoal parou de prever desgraça, mas a solidão chegava toda noite. Seu João ficava na porta do quarto, olhando as meninas dormirem, contando histórias sobre a mãe, a mulher que amava bolo de fubá, que ria mais alto que os sinos da igreja, que morreu para que elas pudessem viver. Rezava para que um dia elas entendessem o tamanho daquele sacrifício. Por enquanto, tudo o que ele podia oferecer eram mãos firmes e um coração de pai teimoso. E assim, antes mesmo das gêmeas aprenderem a sorrir, a história do carpinteiro que se recusava a falhar com as filhas começou a crescer, quietinho, uma noite sem dormir de cada vez. 3 meses depois, Luísa descobriu o dedão e Manuela virou mestre em berrar quando a irmã ganhava atenção. Seu João se virava entre mamadeiras e encomendas, entalhando cabeceiras de cama enquanto balançava um berço com o pé. Uma tarde,
Com a poeira da madeira voando, ele desmaiou de exaustão pura. Quando abriu os olhos, a esposa do chefe da vila estava lá, com o dedo em riste. Você precisa de ajuda, homem. O orgulho vai te enterrar mais rápido que a tristeza. Ela organizou um esquema. 4 mulheres iriam se revezar, lavando roupa, trazendo sopa e ensinando os segredos das cólicas e das assaduras. Seu João reclamou, mas logo se rendeu àquele amor prático. Dona Cida chegava todo fim de tarde com mamadeiras de leite doado. Clara salvou muitas mães quando as ensinou a ler, ela lembrou. Agora, elas retribuem. As palavras acalmaram a culpa de seu João por aceitar ajuda. Ele anotava tudo sobre horários e quantidades de leite. Decidido a criar meninas fortes e saudáveis, as gêmeas cresceram, viraram crianças gordinhas, transformando a oficina de carpintaria num playground. A poeira de madeira virava confete no cabelo delas. A primeira palavra de Luísa foi avião. A de Manuela foi papai. Cada passo delas alimentava a decisão de seu João de dar a elas oportunidades que ele nunca teve, principalmente educação. A fofoca na cidade, porém, mudou de tom. Um homem não pode viver sem esposa, os mais velhos insistiam. Criança precisa de mão de mãe. Pretendentes para seu João apareciam na feira, discretas como chuva fina, elogiando o trabalho dele e falando de noites solitárias. Ele sorria educado, mas o coração estava fechado. À noite conversava com o retrato de Clara, confessando os medos. Será que eu sou o suficiente para elas? Elas merecem mais que brinquedos de madeira, mas o retrato só brilhava à luz da vela. Aprovação silenciosa nos olhos pintados. Um domingo depois da igreja, o pastor Ricardo fez um sermão sobre companhia. Seu João sentiu o banco ranger embaixo dele, mesmo que não tivesse rachado. Os olhares da congregação grudaram nele enquanto ele levava as gêmeas para fora. Mais tarde, balançando elas para dormir, perguntou alto: devo me arriscar a deixar outra pessoa entrar? A pergunta ficou no ar, sem resposta, entrando pela janela aberta com o cheiro de cedro fresco. Naqueles meses quietos, pai e filhas formaram uma fortaleza de 3. Quem via de fora via bagunça, pó de serra, fraldas secando perto do fogão, encomendas atrasadas. Mas por dentro batia um ritmo de risadas e canções de ninar. Uma melodia forte o suficiente para calar a boca da cidade, pelo menos por um tempo. Quando as gêmeas fizeram 5 anos, as contas da escola começaram a pesar. O negócio de carpintaria de seu João era pequeno. Mesas e armários pagavam as despesas, mas sobrava pouco. Depois de um trimestre bem difícil, ele pensou em casar de novo, não por amor, mas por ter uma parceira. Foi aí que conheceu Patrícia, voz mansa, viúva recente, elogiada pela comida. Ela elogiou os móveis dele, fez carinho nas gêmeas nas visitas rápidas e prometeu tratar como minhas próprias filhas. O sorriso gentil dela foi quebrando a hesitação dele. O casamento foi simples, votos debaixo de uma mangueira, cantos do coral pela quintal. As gêmeas rodopiavam em vestidos amarelos, animadas de ganhar uma mamãe Patrícia. Por 6 meses doces, a casa cheirou a pão fresco. A hora de dormir tinha histórias contadas por 2 vozes. Seu João ousou acreditar que o destino tinha dado a eles uma segunda chance de ter família. A realidade veio como um choque numa quinta-feira abafada. Seu João voltou da oficina tarde, suado, ouviu gritos e correu para dentro. Patrícia estava enorme em cima das gêmeas, segurando uma colher de pau. Marcas vermelhas já apareciam nos bracinhos. Gêmeas imprestáveis, ela cuspiu. Derramaram óleo de dendê no meu pano novo. Manuela encolheu. Luísa protegeu a irmã. Algo explodiu dentro de seu João. Ele entrou no meio delas, a voz tremendo, mas baixa. Se tocar nelas de novo, vai ter que se entender comigo e com Deus. O rosto de Patrícia se retorceu de desprezo. Você acha que alguém mais vai querer um homem amaldiçoado com filha sem mãe? Ela ficou furiosa, arrumou as coisas antes do dia clarear e bateu o portão. Os vizinhos cochichavam sobre o casamento que não deu certo, enquanto seu João balançava as gêmeas que choramingavam dormindo. A vergonha ardia, mas a raiva ardia mais. Ao nascer do sol, ele se ajoelhou ao lado das caminhas delas. Nunca mais vou arriscar a segurança de vocês. Vocês são tudo para mim. A promessa foi renovada, forte como aço. A escola voltou. A lembrança de Patrícia foi sumindo como giz na chuva. Seu João cozinhava panquecas tortas, fazia trança no cabelo delas com partes desiguais e esquecia formulários de dia de foto. Mas as gêmeas riam de tudo. Inventaram um cumprimento secreto, 3 palmas e um toque no nariz, significando juntas para sempre. Se a solidão apertava à noite, ele enterrava ela lixando tábuas até o amanhecer para fazer encomendas de estante. Cada peça pronta pagava a inscrição de concurso de soletração e passeio da escola. Membros do conselho da vila balançavam a cabeça. Quem vende a alma por filha, filho leva o nome da gente.
Seu João respondia com mais estantes e mais risadas saindo da oficina. E naquela teimosia, as gêmeas aprenderam a primeira lição. Família é quem te escolhe. Todo santo dia. O primário voou, um borrão de giz e troca de lanche. Luísa amava os quadros de ciência. Manuela mexia em rádios quebrados, dizendo que ia fazer eles cantar de novo. O orgulho de seu João crescia a cada boletim, mas ele via as contas aumentando. Livros do fundamental, uniforme, laboratório. A renda da carpintaria não subia, enquanto o preço da madeira ia lá para cima. Ele apertou o cinto, pulava jantas e pegava encomendas noturnas, fazendo mesas de escritório sob a luz fraca do lampião. Uma tarde chuvosa, um empresário entrou na loja e admirou um berço de mogno que seu João restaurava. Seu talento tá desperdiçado aqui, disse ele. Abra uma loja na cidade. Seu João sorriu, mas balançou a cabeça. A cidade era um luxo que ele não podia pagar. Os sonhos dele usavam uniforme escolar, não terno. Sem avisar, fiscais do governo chegaram. Falavam de licenças novas e reformas de segurança. Para se adequar, gastaria mais que um ano de lucro. Seu João implorou por tempo, mas recebeu um aviso de fechamento. Naquela noite, ele pôs o papel na mesa do jantar. As gêmeas, agora com 13 anos, olharam ele esconder o rosto nas mãos calejadas. Manuela esticou a mão sussurrando. Papai, a gente vai ficar bem. Elas pegavam restos de madeira para fazer casinha de passarinho, vendendo na feira de domingo. Luísa pintava asas coloridas. Manuela inventava bases que giravam. Os clientes gostavam da novidade, mas o dinheiro mal pagava a mensalidade. Seu João pensou em vender o que tinha de mais precioso, o prédio da carpintaria. A ideia parecia arrancar um pedaço dele, mas o futuro pedia sacrifício. Visitou o cartório com o coração aos pulos. Voltou com uma placa de vende-se. A fofoca explodiu. Homem bobo, menina casa e vai embora. Invista em filho. As gêmeas ouviam o desprezo, mas ficavam quietas. Colocavam mais cor nas casinhas de passarinho, transformando a dor em arte. 3 meses depois, um comprador ofereceu o suficiente para pagar o ensino médio e um dinheiro para viver. Seu João assinou. As chaves tremiam na mão. No dia da mudança, as gêmeas puseram as mãos nas paredes empoeiradas, agradecendo à oficina por ter alimentado todos eles por tantos anos. Seu João trancou a porta pela última vez. As lágrimas caíam no cadeado de ferro. Ele foi embora levando só a caixa de ferramentas. Mãos idênticas seguravam as filhas, uma de cada lado. Atrás deles, a placa de madeira rangia no vento, sussurrando um adeus que ninguém mais podia ouvir. A mudança era certa. Alugaram 2 quartinhos nos fundos da biblioteca central da cidade, perto da escola nova das gêmeas. Seu João procurou trabalho, mas vaga de carpinteiro era rara. Um anúncio chamou a atenção. Precisa-se de auxiliar de limpeza para a biblioteca. Salário modesto, horário de madrugada até meio-dia. Ele se candidatou, contando sobre sua história com a madeira. A bibliotecária-chefe, Dona Lúcia, olhou as mãos calejadas dele. Aí sorriu. Quem respeita a madeira, respeita os livros. O trabalho é seu. Todo dia, antes do sol nascer, seu João varria corredores de mármore, polia mesas de leitura e passava óleo nas dobradiças que rangiam. Enquanto o sol subia, ele respirava o cheiro de papel e tinta. Uma floresta diferente da que ele esculpia antes. Guardava páginas rasgadas para remendar em casa, resmungando. Nenhuma história merece ir pro lixo. As gêmeas muitas vezes iam para lá depois da aula, faziam dever entre as estantes enquanto o pai passava o mop. As bibliotecárias adoravam elas e colocavam livros extras nas mochilas. Apesar do orçamento apertado, as noites em família eram cheias de risada. Dividiam um prato de arroz com feijão, contavam adivinhas e estudavam debaixo de uma lâmpada só. Manuela desmontava despertadores quebrados. Luísa traçava rotas de voo em mapas mundi salvos dos arquivos da biblioteca. Seu João olhava, maravilhado, como a fome de conhecimento era maior que a fome de comida. A cidade, porém, tinha línguas mais afiadas. As vendedoras da feira zombavam quando seu João regateava tomate amassado. Cadê sua esposa? Perguntavam. Motoristas de táxi brincavam que ele devia emprestar as gêmeas para adiantar o dote. Cada insulto machucava, mas ele guardava os pedaços para construir algo melhor depois. Num fim de semana, a escola anunciou um passeio ao aeroporto regional. O custo era impossível. Seu João pensou em ir para Penhora. Ouvindo o suspiro dele, Luísa insistiu. Papai, não! A gente escreve redação em vez disso. Mas Dona Lúcia interveio, bancando o passeio quietinho. Quando as gêmeas pisaram no asfalto e viram os aviões enormes decolarem, o destino rugiu. Luísa sentiu o pulso acompanhar os motores. Manuela estudava as asas, os olhos brilhando com cálculos. Voltaram para casa sem fôlego, declarando carreiras na aviação. Seu João assentiu, medo e orgulho misturados. Então vamos mirar no céu, disse ele, sabendo
percebendo que o chão embaixo dele já estava rachado. A mensalidade do último ano quase acabou com eles. Seu João remendava sapato de escola com couro velho, costurava uniforme até as costuras gemerem e pegava turno extra limpando grafite de escada à meia-noite. As gêmeas ajudavam em bazares da igreja, juntando moeda numa latinha de biscoito escrita Fundo Céu. Na semana da formatura, chegaram as cartas de aceitação. Luísa, bacharelado em aviação civil na Academia Aérea Águia Dourada. Manuela, bacharelado em engenharia mecânica com foco em aviônica na Universidade Federal de Tecnologia. Os valores das mensalidades transformaram a alegria em pânico silencioso. Procuraram bolsas de estudo. A concorrência era dura. Uma pedia uma redação. Por que minha origem alimenta meus sonhos? Luísa escreveu sobre perder uma mãe que nunca conheceu, encontrar paz nas estantes da biblioteca e sonhar com o barulho dos motores. Manuela descreveu as casinhas de passarinho e os rádios quebrados virando aulas de aerodinâmica e torque. A sinceridade crua delas garantiu bolsas parciais, mas ainda não era suficiente. Numa madrugada, seu João ficou parado na frente dos quartinhos alugados, olhando para a caixa de ferramentas. A última lembrança do ofício dele. Levou para uma casa de penhores. O balconista olhou cada cinzel. Ofereceu um preço humilhante. Seu João aceitou. As lágrimas disfarçadas pela poeira de serra nas bochechas. Naquela noite, ele pôs o dinheiro na frente das gêmeas. A universidade vai acontecer, declarou. Elas choraram. Não de alegria, mas pelo peso do sacrifício dele. O escárnio da comunidade piorou. Ex-vizinhos mandavam carta. Homem sem bens não é homem. Seu João queimava elas. Ele agora limpava prédios de escritório nos fins de semana, acompanhado pelas gêmeas, que limpavam janelas por um trocado. Estranhos achavam que elas eram empregadas dele. Ele apresentava orgulhoso, minhas futuras pilotos e engenheiras. Alguns riam, outros davam dinheiro para passagem de ônibus. Em setembro, eles juntaram o dinheiro da primeira mensalidade. No dia da mudança, seu João pegou um carrinho de mão emprestado para levar 2 malas e uma pilha de livros usados pelos gramados da faculdade. Alunos em carros caros olhavam. As gêmeas acenaram. Antes de ir, ele se ajoelhou, sem se importar com quem olhava, e rezou por elas, pedindo a Deus para trocar a força dele pelo sucesso delas. As portas do elevador do alojamento fecharam, levando as filhas para cima, enquanto ele ficava no térreno. Voltando para casa a pé, ele se sentiu vazio e cheio ao mesmo tempo. As luzes da cidade borraram, e pela primeira vez desde a morte de Clara, seu João se permitiu imaginar um futuro onde a dor não era o título principal, mas só uma nota de rodapé. A vida na faculdade era brilhante e cruel. Luísa lutava com física avançada. Manuela encarava cálculo e projeto de máquina. Muitos colegas chegavam em carros com motorista. As gêmeas pegavam ônibus lotado de madrugada, equilibrando anotações no colo. À noite, limpavam meio período numa lanchonete, colocando sopa que sobrava em garrafas térmicas para o pai. Seu João, agora com 48, sentia os músculos reclamarem cada passada de mop, mas se recusava a descansar. Marcava os intervalos para ligar para as filhas e recitar frases motivacionais rabiscadas em guardanapo. Pressão transforma pedra bruta em lisa, ele dizia. Elas repetiam a frase antes das provas. No meio do semestre, o notebook da Manuela pifou. Apagou um trabalho importante. Repor era impossível. Ela pegava computador do laboratório em horários esquisitos até os seguranças reclamarem. Luísa ficava acordada, resolvendo exercício à luz da lanterna, para a irmã poder usar a escrivaninha que dividiam. O cansaço batia na porta do quarto como um professor chato, mas elas mantinham a porta fechada. Durante um simpósio na faculdade, Luísa impressionou um piloto visitante com perguntas sobre ergonomia de cabine. Ele ofereceu mentoria e acesso a simuladores de voo. Enquanto isso, Manuela ganhou um concurso de design. Propôs um tipo de asa ajustável para avião pequeno. O dinheiro do prêmio pagou o aluguel do mês seguinte. Ligaram para o pai, a voz tremendo de alívio. Seu João dançou sozinho no corredor da biblioteca. A vassoura era a parceira. Lágrimas riscavam o sorriso. Deus ouve quem bate na porta com persistência, ele sussurrou. Mas as dificuldades continuaram. Seu João escorregou no mármore molhado, torceu as costas. Licença médica significava salário perdido. Ficou na cama uma semana, preocupado com o aluguel. As gêmeas juntaram gorjeta da lanchonete e passearam com o cachorro para professores ricos. Mandavam dinheiro para casa. A luta girava como engrenagem de relógio, mas a máquina nunca parava de vez. No fim do semestre, as duas estavam entre as 5 melhores das turmas. As listas de honra
honra apareceram, e os cochichos mudaram. De desprezo para admiração, voltaram para os quartinhos apertados. Batiam as mãos, comendo miojo. Lá fora, fogos de artifício para o aniversário da faculdade. Mas por dentro, 3 corações celebravam uma vitória mais quieta, a fé se mostrando mais forte que a situação. O segundo ano começou promissor, até seu João receber aviso de despejo. O aluguel tinha subido, muito mais que o salário de limpeza. Ele guardou as coisas num espaço emprestado na igreja e dormia num colchãozinho no quartinho da biblioteca. Quando as gêmeas visitavam nas férias, ele inventava histórias sobre reformar o apartamento. Elas sentiam a mentira, mas respeitavam o orgulho dele. Uma noite, de tanto cansaço, ele cochilou com a enceradeira ligada. A máquina deu um tranco, bateu nas estantes. Livros caíram como dominó. Uma primeira edição valiosa caiu na água suja. Dona Lúcia deu um grito. Seu João, sua saúde está acabando! Vendo a demissão na cara, ele contou tudo. Em vez de demitir, ela organizou uma campanha. Falou dos anos de serviço dele. Professores doaram, ex-alunos mandaram cheque. Em semanas, o dinheiro pagou as contas médicas e conseguiu um quartinho perto da faculdade. Seu João protestou, mas Dona Lúcia insistiu. Você consertou nossos livros. Deixe a gente consertar sua vida. Durante a recuperação, ele fez cursos noturnos grátis de desenho no computador. Dizia que cachorro velho aprende truque novo. As gêmeas vibravam. Luísa acompanhava a fisioterapia dele por vídeo. Manuela mandava desenho de cadeira ergonômica para evitar nova lesão. O laço entre eles ficou mais forte que a desgraça. No fim do ano, a escola de aviação anunciou o estágio concorrido na Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Só 2 vagas. Luísa se candidatou de unhas e dentes, competindo com colegas cheios de contato na área. No dia da seleção, viu o nome dela no mural, em primeiro lugar. Caiu nos braços da Manuela, chorando. O mop do papai comprou minhas asas. Enquanto isso, Manuela conseguiu estágio de verão numa fábrica de peças de avião, a Aerotech. Desenhou um suporte para eletrônica, leve e resistente. Impressionou os chefes. Estenderam o estágio para sempre, com um salário bom. Mandou metade para o seu João. Ele usou para fazer plano de saúde, pela primeira vez em anos. À noite, seu João escrevia no diário. Agradecia o leite derramado que trouxe às mães doadoras, pelos berços estragados que viraram casinha de passarinho, por dormir no chão do quartinho que fez estranhos serem generosos. Ele finalmente via o padrão, a dor abrindo espaço para a bênção, um pedaço de cada vez. O terceiro ano virou um borrão de trabalhos finais, horas no simulador e noites sem dormir projetando. As gêmeas tinham um lema, só mais um passo. Quando a ansiedade batia, ligavam para casa para ouvir a voz calma de seu João recitando o Salmo 23. Ele, por sua vez, se apoiava nos colegas da biblioteca, que olhavam a comida dele e obrigavam ele a descansar. Um mês antes das provas finais, seu João sentiu um aperto conhecido no peito, enquanto polia corrimão de madeira. Os médicos confirmaram. Pressão alta leve. Remédio era mais uma despesa. Luísa ameaçou largar uma matéria para trabalhar mais. Ele proibiu. Manuela ofereceu vender o celular. Ele vetou também. Entraram num acordo. Elas mandavam marmita para ele toda semana. Na faculdade, Luísa tirou de letra o exame de voo, decolagem e pouso perfeitos. Manuela apresentou o projeto de formatura, um módulo de diagnóstico com inteligência artificial para sistema de avião. Os jurados deram nota máxima. A notícia correu rápido. As gêmeas do seu João, o faxineiro que vendeu tudo. A mídia pediu entrevista. Elas negaram por causa das provas, mas a lenda crescia. De volta à biblioteca, a equipe planejou uma festa surpresa de aposentadoria. O contrato de seu João estava acabando, por causa de corte de gastos. Ele aceitou a notícia tranquilo. As estações mudam. O que ele não sabia era que Dona Lúcia tinha mandado o currículo dele para lojas de móveis finos na cidade. Em poucos dias, a galeria artesanal ofereceu um cargo de consultor para desenhar peças personalizadas para hotel de luxo. Salário, o triplo do que ele ganhava limpando. Eles valorizavam não só o talento, mas a história dele. Quando ele ligou para as filhas com a notícia, elas gritaram tão alto que o alarme do alojamento disparou. 3 vitórias numa semana. Parecia mentira. Luísa bateu palma e gritou: "O papai tá de volta ao jogo." Manuela calculou na hora quanto tempo levaria para pagar as contas de água e luz atrasadas dele. Exatamente 2 salários. As provas acabaram. As togas foram pedidas. Seu João reformou o terno velho de ir à igreja. Passou a ferro até ficar quase perfeito. Comprou uma câmera usada e aprendeu o básico no YouTube. Decidido a registrar
cada momento sozinho. No diário, escreveu: Clara, venha ver o que suas meninas se tornaram. O dia da formatura amanheceu brilhante como uma profecia. Fileiras de capelos brilhavam sob a luz do estádio. Seu João chegou cedo. Pegou um lugar na primeira fila, junto com professores e pais. Quando Luísa cruzou o palco, ele gritou: Essa é a minha piloto! Causou risada na plateia. Manuela veio depois, com a borla balançando. Mandou um beijo. Câmeras piscaram. Seu João tentou fotografar, mas as lágrimas embaçaram a lente. Estranhos tiraram fotos para ele. Depois da cerimônia, as gêmeas puxaram ele para a pista. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras tinha estacionado um jato de treinamento para demonstração. Luísa, agora oficialmente trainee de primeira oficial, convidou ele para a cabine. Ele tocou nos botões como se fossem relíquias sagradas. Eu costumava fazer aviãozinho de brinquedo com resto de madeira, sussurrou. Ela respondeu: Suas mãos construíram este futuro também. Manuela se juntou a eles, com um presente, um aviãozinho de madeira miniatura, esculpido de um resto de mogno. A primeira madeira que seu João deixou ela tocar, para sua mesa na galeria artesanal, ela disse. Ele segurou o avião como se ele respirasse. Minhas tripulações. A imprensa finalmente conseguiu entrevistar a família. Um repórter perguntou a seu João o que o manteve firme. Ele respondeu simples: uma promessa para a mãe delas. O vídeo viralizou, inspirando paz pelo país. Doações choveram para um fundo de bolsa de estudos novo. As gêmeas criaram, para meninas em ciências e tecnologia, batizado de A Promessa de Clara. Naquela noite, comeram pastel e caldo de cana numa barraquinha de rua, preferindo o sabor simples aos banquetes de hotel. Entre uma mordida e outra, planejavam os próximos passos: as horas de Luísa no simulador, a residência de engenharia da Manuela, a primeira instalação de seu João no lobby de um hotel, uma bancada esculpida em nogueira. 3 caminhos, um só coração. Sob a luz dos postes, seu João levantou o rosto para o céu. Aviões roncavam lá em cima, suas luzes vermelhas traçando arcos de destino. Pela primeira vez em 21 anos, ele se permitiu respirar fundo. A promessa não só tinha sobrevivido, ela tinha voado. 6 meses passaram. Os móveis sob medida de seu João decoravam suítes de hotel e escritórios. Ele treinava aprendizes, ensinando as técnicas e as lições de vida sobre sacrifício. À noite, fazia cursos de negócios, aprendendo logística. O estudo nunca acaba, dizia aos aprendizes, repetindo o conselho que dava às filhas. Luísa virou copiloto em voos regionais. Colecionava cartão postal de cidades que ela antes só via em mapa. Em cada pouso sussurrava: Papai, a gente conseguiu. O módulo de diagnóstico da Manuela ganhou patente. A Aerotech ofereceu um cargo de chefia. Ela pediu uma bolsa de pesquisa em sistemas ecológicos. Eles aceitaram. As gêmeas juntaram as economias. Procuraram imóvel. Num sábado, levaram seu João para um condomínio fora da cidade. Ele achou que era para ver trabalho. Em vez disso, pararam na frente de uma mansão cor creme. Bem-vindo em casa, papai, Manuela anunciou. Uma placa dourada ao lado da porta dizia: Casa João. O choque deixou ele sem voz. Dentro, na sala, retratos de Clara, das gêmeas em todas as idades, e uma cópia emoldurada da licença original de carpinteiro dele. Lágrimas caíam no mármore polido. Não posso aceitar tanto luxo, ele sussurrou. Luísa respondeu: Você dormiu no chão de um quartinho pra gente ter livro. Aceita este teto porque a gente finalmente pode. Ele se rendeu. Abraçou elas até a risada substituir o choro. Fizeram um churrasco de inauguração. Convidaram bibliotecárias, mães doadoras, aprendizes, até os que duvidaram. Muitos pediram desculpa. Alguns ficaram quietos, impressionados com a prova da fé de um pai. Seu João ergueu um copo de guaraná, brindou a Clara e a todos que ajudaram, mesmo sem aparecer. Naquela noite, na varanda, ele viu as luzes da cidade piscarem, como velas de promessa. Ao longe, um avião subia. Talvez fosse a Luísa pilotando, talvez não. De qualquer jeito, o céu agora parecia pessoal. Um diário escrito em rastros de fumaça. Com estabilidade, as gêmeas olharam para fora. Tiveram uma ideia grande para a prefeitura: construir escola e posto de saúde juntos na cidadezinha rural deles, onde educação e saúde faltavam. O dinheiro veio do salário delas, do lucro de seu João e de doações que vieram das entrevistas viralizadas. A prefeitura deu o terreno. A construção começou. Seu João supervisionava a carpintaria. Desenhava mesas largas o suficiente para canhoto. Um detalhe que muita gente ignora: Luísa dava oficina de ciência de aviação nos fins de semana. Deixava as crianças fazer avião de papel. Manuela instalou painéis solares. Explicava a energia renovável de um jeito simples. A inauguração juntou muita gente. O prédio tinha o nome Escola e Centro de Saúde Memorial Clara. Teve corte de fita, coral e um voo rasante da Azul em homenagem a Luísa. Crianças gritavam de alegria, idosos choravam. Seu João fez um discurso. Uma vez
Depois, as pessoas chamaram investir em menina de desperdício. Hoje, as meninas estão investindo em todo o mundo. Aplausos fortes. Manchetes de jornal elogiavam as gêmeas, mas elas jogavam os créditos para o pessoal que doou e para quem ajudou no começo, como Dona Cida e Dona Lúcia. Cada uma ganhou placa de honra. Humildade, elas acreditavam, era a pista para um impacto que dura. Nos meses seguintes, as enfermeiras do posto registraram uma queda grande em doenças que podiam ser evitadas, e a matrícula da escola dobrou, principalmente de meninas. Histórias de sucesso se espalharam. Uma criança disse que ia ser piloto e médica, inspirada pelas duas irmãs. A promessa de seu João virou onda. Chegou a lugares que ele nunca veria. Apesar das vitórias, feridas antigas reapareceram. Patrícia, a madrasta que foi embora, apareceu na galeria de seu João, magra e sem esperança. O segundo marido dela tinha gastado tudo. Agora, procurava trabalho. O pessoal da galeria ficou tenso, mas seu João ofereceu chá. Tomando chá, ela pediu perdão pela crueldade com as gêmeas. Eu estava me afogando na minha própria amargura, confessou. Seu João sentiu a raiva, mas lembrou das noites sem dormir, entalhando perdão na madeira. Ele deu um contrato pequeno de consultoria, para garantir que ela responderia ao RH, não a ele. Naquela noite, contou para as gêmeas. Manuela cerrou os dentes. Luísa suspirou. Lembrou do Salmo 23. Elas concordaram. Misericórdia não apaga a memória, mas liberta o coração das correntes. A notícia do gesto de seu João correu, aumentando a lenda dele. Críticos disseram que ele era ingênuo. Quem apoiava elogiou a graça. Ele ignorou os dois, focado na próxima encomenda de móvel. Mas, no particular, lutava com uma gratidão estranha. Lições difíceis muitas vezes criam laços inquebráveis. Anos viraram sinfonia de vitórias calmas. Luísa virou capitã, comandava voos internacionais. Manuela chefiava a equipe que criava fuselagens leves, reduzindo o gasto de combustível. A fundação que elas criaram juntas bancou dezenas de meninas em cursos de ciência e tecnologia pelo país. Num aniversário da morte de Clara, a família foi ao túmulo. Seu João, com cabelo branco mas reto, colocou lascas de cedro em forma de asas na lápide. As gêmeas leram cartas para a mãe que nunca conheceram, contando sobre os primeiros voos, os protótipos, o jardim de mangueiras da mansão. O vento mexeu nas folhas. Parecia aplauso. Depois, visitaram o Centro de Doação de Leite, fundado pela Dona Cida, agora maior, atendendo várias regiões. Uma placa listava os primeiros doadores, incluindo as mães que alimentaram as gêmeas. Luísa falou para a equipe: vocês salvaram nossas vidas, gota a gota. Hoje, a gente voa porque vocês acreditaram. Enfermeiras escondidas enxugaram lágrimas. Câmeras clicavam. De volta em casa, o trio viu o pôr do sol na varanda. Seu João refletiu: a vida me esculpiu num homem melhor do que eu planejei. Manuela encostou a cabeça no ombro dele e esculpiu a gente em mulheres que levam sua marca onde quer que a gente vá. Estrelas apareceram, as mesmas que seu João olhava do telhado que vazava. Agora brilhavam sobre uma mansão, mas pareciam não menos milagrosas. A promessa ficou maior que quem a fez, iluminando caminhos sem fim. Isso era legado. No aniversário de 20 anos da escola e Centro de Saúde Memorial Clara, autoridades se juntaram para a inauguração da ampliação. Seu João, com 70, andava devagar, mas orgulhoso, a bengala entalhada pela Manuela. Um coral de crianças cantou uma música, A Promessa de um Pai, letra escrita pela Luísa numa escala longa de voo. Quando os discursos acabaram, uma menina, Ana, puxou a manga de seu João. Seu moço, eu quero ser engenheira aeroespacial e ajudar a capitã Luísa. Os olhos dele encheram d'água. Se ajoelhou, apesar dos joelhos que rangiam. Aí disse: mire mais alto que as nuvens, minha filha. Um fotógrafo registrou o momento. A foto viraria capa de revista internacional, com a legenda Fé em Voo. Naquela noite, uma festa privada na mansão. Aprendizes, bibliotecárias, pilotos, engenheiros, mães doadoras e os que antes zombavam. Seu João ergueu um copo para pedir silêncio. A voz baixa, mas firme, declarou: amor é o único investimento que nunca perde valor. Obrigado por provarem isso. As gêmeas apresentaram uma surpresa final, um documentário sobre a jornada deles, para passar em escolas pelo mundo. Seu João viu o trailer, montagens de pó de serra, corredores de biblioteca, luzes de pista. Aí se levantou, emocionado. Se essa história ensina algo, disse para todos, é que toda criança é uma pista de pouso. Tire os escombros e elas vão decolar. Mais tarde, sozinho na varanda, sussurrou para as estrelas: Clara, nossas meninas voam mais alto do que a gente sonhou. Um jato distante brilhou. Talvez carregasse a Luísa, talvez não. De qualquer jeito, o rastro dele traçava uma assinatura brilhante no céu. Prova de que promessas mantidas com amor podem desafiar a gravidade para sempre.